No Game No Life é um daqueles poucos casos em que mesmo o anime fazendo um sucesso absurdo, misteriosamente ainda não tivemos uma segunda temporada. Mas o motivo para você ter clicado nesse vídeo provavelmente foi porque no título deve estar escrito que o autor é brasileiro. E sim, isso não é clickbait. O nome do autor da novel é Yu Kamiya da Silva, brincadeira. Yu Kamiya é só o nome artístico dele? Mas o nome verdadeiro é Thiago Furukawa, nascido em Uberaba, Minas Gerais, mas morando no Japão atualmente. Mesmo se você não soubesse que o autor é brasileiro, você provavelmente já assistiu ou já ouviu falar de No Game No Life. Sendo um dos poucos animes dublados que tinha na Netflix, No Game é um isekai muito diferente da maioria. A novel foi lançada em 2012 e o anime em 2014, um pouco antes da grande explosão dos isekais. E desde aquela época se destacou principalmente por causa do visual hipercolorido e da proposta de ser um isekai em um mundo em que tudo se resolve em jogos. Foi um sucesso quase instantâneo e o autor se tornou oficialmente o primeiro mangaka brasileiro internacionalmente reconhecido. Nesse vídeo eu conto um pouco da trajetória do autor e conto os problemas que aconteceram na vida dele e que provavelmente são os motivos para ainda não ter lançado uma segunda temporada. Bem, como eu disse, o primeiro volume da novel foi lançado em abril de 2012. Em janeiro de 2013, a esposa do autor começou uma adaptação para mangá. E já em abril de 2014, a adaptação para anime foi lançada, feita pelo premiado estúdio Madhouse. Isso foi absolutamente rápido, geralmente levaria muito mais tempo que isso. Só para você ter noção, o primeiro volume da novel de Mushoku lançou em 2014 também. E só no ano passado, 2021, que o anime foi lançado. Isso foi tão rápido que no mesmo mês de lançamento do anime de No Game, o sexto volume da novel foi lançado. No total, o anime adaptou os 3 primeiros volumes. E então, se eles adaptaram 3 volumes na primeira temporada e já tinham mais 3 volumes lançados, poderiam ter começado a segunda temporada imediatamente, certo? Bem, não foi isso que aconteceu. Não existe uma justificativa oficial, porém a gente pode teorizar levando em conta alguns acontecimentos. Primeiramente, você precisa saber que em 2011 o autor foi diagnosticado com câncer no estômago, tanto que, como vocês podem ver, uma foto dele em 2009 e outra foto dele alguns anos depois, já com o cabelo cortado por causa da quimioterapia. Segundo ele, foi depois do diagnóstico de câncer que ele parou de focar nos mangás e começou a focar nas light novels, porque o trabalho fazendo elas seria mais compatível com o tratamento para o câncer. E como vocês viram, ele focou com tudo nas light novels, porque fazer 6 volumes em 2 anos não é todo autor que consegue. Além disso, eu tinha esquecido de falar, mas entre 2013 e 2015, ele também trabalhou em outra light novel própria, chamada Clockwork Planet. Novel essa que também recebeu a adaptação para anime. Como vocês viram, ele estava trabalhando bastante nessa época, e isso devia estar ficando maçante para ele. Tão maçante que eu não tinha comentado, mas ele pausou a história de No Game No Life no volume 5. O volume 6 contou uma história completamente diferente, se passando milhares de anos antes da história que a gente estava acompanhando. Depois de trabalhar tanto em tão pouco tempo, o ritmo das light novels diminuiu bastante, o que é compreensível. Então, respondendo à pergunta de antes, o motivo para a segunda temporada não ter começado a ser produzida imediatamente depois da primeira, possivelmente foi porque eles precisariam que mais 3 volumes fossem lançados. E como não poderiam adaptar o 6º volume junto com os outros, precisariam esperar o 7º volume ser lançado, coisa que só aconteceu em junho de 2015, um ano depois do lançamento do anime. Também é importante dizer que alguns meses antes, em maio de 2015, o autor teve um filho com sua esposa. Agora ele estava bem ocupado, e não apenas com o trabalho. Recapitulando a linha do tempo, estamos em 2015 e provavelmente na mesma época começou a produção do filme de No Game No Life. Lembra que eu disse que o 6º volume não poderia ser adaptado junto com os outros, porque a história dele era completamente separada? Para resolver esse problema, tiveram a ideia genial de adaptar esse volume em um filme. Mesmo a história tendo parado no 3º volume, adaptar o 6º não seria um problema, porque ele se passa antes do início da história. Eu disse que a produção provavelmente começou em 2015, porque produzir um filme em anime leva entre 2 e 3 anos, e o filme foi lançado apenas em junho de 2017. Na bilheteria, o filme, segundo estimativas, conseguiu pagar os custos de produção, porém não foi um sucesso. Nas críticas, o filme também não saiu perfeitamente. No mesmo ano, também ocorreu a maior polêmica. O autor de No Game No Life foi acusado de tracing, que é basicamente o plágio da arte visual de outras light novels, mas um desavisado pergunta: como pode copiar a arte de uma light novel se ela é apenas texto? Bem, qualquer um que lê uma light novel completa sabe que no meio dos capítulos existem algumas poucas imagens que são importantíssimas e que servem para contextualizar o leitor.
sobre a aparência dos personagens. Basicamente, descobriram que o autor de No Game No Life refez as visuais de outras obras, porém com os personagens de No Game. Isso, mesmo não sendo tão pesado quanto parece, é bastante mal visto no Japão. Tanto que depois de algum tempo ele admitiu e ressarciu financeiramente os autores originais das artes. Essa polêmica, combinada com o entre aspas fracasso de retorno do filme, provavelmente contribuiu para um adiamento na produção da segunda temporada, que deveria adaptar os volumes 4, 5 e 7. Além disso, outra coisa importantíssima que deve ter atrasado uma possível continuação foi o fato do estúdio Madhouse, que no passado foi um dos mais renomados, atualmente estar em crise. Mesmo sendo donos de franquias espetaculares, como One Punch Man, Overlord e Death Note, recentemente a qualidade dos animes feitos por eles decaiu bastante. Tanto que mesmo a primeira temporada de One Punch Man tendo sido bem avaliada pela crítica, eles desistiram de animar a segunda temporada, que acabou sendo feita por outro estúdio. Além disso, a crise na Madhouse não é apenas de imagem, eles também estão tendo uma crise interna, com vários funcionários pedindo demissão, e até teve um caso em que um funcionário chegou a ser internado por excesso de trabalho. Atualmente, a próxima grande promessa da Madhouse é a quarta temporada de Overlord, que vai lançar em julho desse ano. Se for um sucesso, provavelmente pode ajudar a melhorar a situação da Madhouse, e talvez anime os executivos com a ideia de voltar a produzir novas temporadas das séries renomadas como No Game No Life. No mais, a história da novel continuou sendo lançada, e atualmente o volume mais recente foi o volume 11, que saiu em novembro de 2021. No momento que eu gravo esse vídeo, isso é bem recente, faz apenas 4 meses. E caso você não queira esperar o anime e queira ler a novel, saiba que como o autor é brasileiro, é claro que a novel foi lançada oficialmente no Brasil, e você pode comprar facilmente pela internet. No mais, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima.